Boa noite, pessoal, tudo jóia? Hoje, por motivos alheios à nossa vontade, a gente não vai ter a usual entrevista. Ocorreu um pequeno problema e o nosso entrevistado não poderá estar conosco. Mas a nossa programação continua e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente, é um assunto que muita gente pesquisa na internet e tal, e que é um dos poucos acontecimentos na vida da gente que abalam tanto a gente. Hoje vamos conversar sobre a perda de entes queridos. E é até engraçado, porque apesar de ser tão recorrente, apesar de tantas pessoas quererem, né, saber e correr atrás de um conforto, um alívio, né, sobre esse assunto, muito poucas pessoas querem falar sobre o desencarne, querem falar sobre a morte, né, ou o nome que queiram citar, não é verdade? Então, meus amigos, lembrando que, apesar de não estarmos tendo a entrevista usual, ainda assim, vocês vão poder fazer perguntas aqui e no que a gente tiver capacidade de responder, a gente responde para vocês, tá bom? Então, vamos começar no tema, né? Quando alguém que amamos desencarna, nós sentimos muita dor, nós sentimos uma tristeza profunda, né? E isso não é ruim. E isso não é uma coisa em que nós não possamos sentir, ao contrário, né? Nós devemos deixar essa tristeza vir, nós devemos deixar a tristeza se manifestar. Isso é correto, né? Às vezes a gente fica achando que a gente tem que evitar a tristeza, ou nos preocupamos, né, com os nossos choros, com as nossas lágrimas, e nós não precisamos dessa preocupação. O choro, ele não é ruim. A inconformação que é ruim, o não aceitar, o desespero, o se revoltar contra os desígnios de uma certa raiva, não é problema, tá? O pior mesmo é isso, é quando a gente se revolta. Por quê? Por que a revolta é ruim? Por vários motivos. Primeiro, na maioria das vezes, quando nós sofremos, né, quando nós temos essa tristeza por alguém que nós amamos ter desencarnado, qual é o pensamento que vem à nossa mente? Né? O pensamento que vem né, quando a pessoa está muito doente, por exemplo, eu não quero te perder, né? Eu não sei como eu vou viver sem você, né? E isso é que não é legal, porque começa por aí. Eu não quero te perder. Eu não quero viver sem você. Ou seja, eu estou pensando em mim, né? E quando a gente realmente, verdadeiramente ama alguém, o nosso amor, ele tem que ser um amor o quê? Desapegado. E como nós vamos viver o amor desapegado se nós não conseguimos sequer nos desapegar deste ser que foi liberto deste mundo de provas e expiações, liberto da matéria que o prende, que o deixa sofredor, né? Porque nós estamos no mundo, nós não nascemos para sofrer, isso é certo. Nós nascemos para sermos felizes. Todos nós nascemos para sermos felizes. Porém,
aqui é um mundo de provas e expiações. Aqui nós temos dores, nós temos amarguras, sofrimentos. E aí, quando eu não quero perder aquela pessoa que eu amo, isso é um sentimento de posse. Até porque a palavra perder já não é correta, não é verdade, meus amigos? Se nós pararmos para analisarmos, na verdade, né, como diz o Divaldo, os nossos mortos vivem. Então, o que morre? O que morre, na verdade? É só isso aqui, é a matéria. A essência, o espírito, isso é imortal. E com a certeza de que o espírito é imortal, que nós, espíritas, temos, nós não podemos nos inconformar quando um ente, quando um amor nosso volta para a pátria espiritual. Afinal, nós somos espíritos vivendo a experiência material, a experiência da carne. Nós não somos uma matéria que tem uma experiência transcendental, uma experiência espiritual. Na verdade, nós somos os espíritos, né? Então, esse apego, esse egoísmo, isso não é uma coisa boa. Tanto que no Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso, os espíritos nos respondem: o orgulho e o egoísmo. Então, a gente não pode ter esse apego às pessoas que partiram, né, ou que poderão partir antes de nós, regressar. Eles, na verdade, eles não estão partindo, eles estão regressando, né, para a pátria verdadeira, ficando presos aos nossos interesses, presos aos outros. O amor, ele é libertador. O amor, ele não é um cativeiro. Isso não é amor, isso é posse. Tanto é que nós temos mania, né, de falarmos: perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi o meu filho, o meu cônjuge. Nós não somos donos de ninguém. Nós sequer somos donos dessa roupagem que nos veste, material, que nos foi emprestada para uma experiência e uma elevação que precisamos ter durante este momento em que estamos aqui na matéria, né? Então, o que acontece? Sequer o nome em que eu estou neste momento a mim me pertence, sequer sou eu. Eu não sou a Roberta, eu estou Roberta. A Silvia, né, Silvia? Boa noite, querido. Muito obrigada. A Silvia sequer é a Silvia, ela está a Silvia. Eu estou Roberta como eu já estive um peixeiro, né, em algumas regressões que eu mesma, né, que eu fiz, eu já estive um peixeiro, eu já estive Joaquina, sequer o país em que vivemos, né? Eu já estive Joaquina em Portugal, eu já estive um peixeiro em um país extremamente frio, acho que até por isso que eu não sou muito fã de frio, mas, ou seja, nós sequer somos o nome que carregamos. Então, meus irmãos, sentir a dor da ausência da companhia visível daquela pessoa, isso é extremamente natural. Só sente saudade quem ama. Então, se nós não amamos, nós não sentiremos falta. Isso é normal. Mas a saudade, a dor extrema, a dor pungente, agoniante, que faz com que muitos de nós desejemos ou busquemos até o próprio suicídio para tentar nos encontrar com esses entes que foram antes de nós. Essa dor, essa é que não deve existir. Essa dor é que não tem como fazer com que o ente que lá está fique em paz. Não tem como. Essa dor não demonstra amor.
uma esposa, um marido, um pai, uma mãe que não permite que o seu companheiro, seja filho ou cônjuge, por exemplo, viva uma vida, vá tentar crescer em algum outro lugar, ou vá tentar ser feliz em algum lugar, essas pessoas que não querem permitir isso, eu não vou deixar meu filho, sei lá, morar no Rio porque ele vai ficar longe de mim, né? E aí eu não quero. Isso é egoísmo. Isso é um apego. E Jesus nos ensinou a termos o amor desapegado. E isso que é muito importante, o amor desapegado. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec ainda pergunta também se, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? No que os espíritos nos respondem, o interesse pessoal. E qual é o interesse pessoal, né? Eu te amo tanto que eu quero você sofrendo ao meu lado. Como eu vou ficar se você for embora? Isso, e eu não digo que isso seja fácil, tá? Isso aconteceu até comigo, né? Quando meu pai se acidentou, foi um acidente de carro, ele ficou um tempo no hospital. E as visitas que eu fazia a ele eram regadas a esse tipo de diálogo. Ele estava em coma, e ele antes, né, ele sempre falou, ele falava até besteira, mas ele sempre falou assim, se acontecer de eu ficar vegetando, vocês dão um tiro na minha cabeça. Eu ainda brigava com ele muito, por causa dessa ignorância que ele falava, mas você veja a falta de desejo dele de ser alguém que dependesse dos outros para tomar um banho, para comer. Ele não queria ser dependente. A questão dele era essa. Então, ele sempre falava isso. E eu sempre brigava muito com ele por causa disso. Mas aí, quando ele se acidentou, ele, desde o acidente, ele ficou o tempo todo em coma. E os meus diálogos com ele eram assim: olha, pai, quando você melhorar, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, vamos fazer uma festa para comemorar sua volta, a gente vai chamar todo mundo, vamos chamar seus amigos. Quando você melhorar, aí eu não quero saber, eu vou sair, vou pescar com o senhor mesmo, porque agora eu já resolvi. Era sempre assim a minha conversa com ele, sempre assim. Até que um dia, num domingo, eu fui visitá-lo, e o médico virou, né, falou comigo, ele tinha saído da UTI e regressou para a UTI. E o médico falou comigo assim, olha, o seu pai não tem reação, aí ele, né, passa aquele negocinho assim no pé e tal. Ele falou, olha, ele não tem reação nenhuma, ele chegou, né, a sair da UTI realmente, mas o que a gente percebeu? Que se o seu pai, ele conseguir sair desse estado, né, de coma, ele vai ter severas sequelas. Ou seja, ele ia viver exatamente da maneira com que ele nunca quis viver. E aquela conversa, né, aquela explicação do médico me voltou na memória todas as vezes em que eu briguei com ele por conta do que ele falava. E aí me fez perceber o quanto que as minhas conversas estavam sendo egoístas para com ele. Afinal de contas, eu nunca havia chegado até então para ele e falado, pai,
que seja feito o que é o melhor para o Senhor. Eu nunca tinha falado com ele, pai, se o Senhor precisar ir, vá em paz, vá na luz, porque estamos bem aqui. Nós sobreviveremos esse pequeno tempo afastados. Até então eu nunca tinha falado. E só resolvi fazê-lo nesse domingo. E na segunda-feira ele desencarnou. Ou seja, os nossos sentimentos egoístas prendem os nossos afetos. E aonde isso está justo? Aonde isso é demonstração de amor? É duro? É. A saudade é ruim? É lógico que é. Né? Só se tem saudade do que se ama. Então, é lógico que é. Assim como um filho ou alguém que você ama muito, quando vai, por exemplo, para o exterior, agora não, quem é novinho até nem tem esse problema, mas, por exemplo, antigamente, né, na nossa época, a gente se comunicava era por carta, né? Não tinha essas videoconferências, videochamadas em que a gente podia ver um ao outro, a própria fotografia era uma coisa cara e difícil. Você tinha que comprar o filme, você tinha que mandar revelar. Quando você via, você cortou a cabeça, você cortava um pedaço da pessoa. Ou seja, até a imagem do ser amado era uma coisa mais difícil de se ter. Então, imagina naquela época, por exemplo, um grande amor ir morar no exterior. E como seria a comunicação? Ela não seria uma comunicação constante, né? Você não ia poder vê-lo constantemente, não é verdade? Então, o que aconteceria? Você sentiria essa mesma saudade. Porém, você sabia que este ente querido, que esta pessoa amada, ela só estava em um outro continente, em um outro país, mas que vocês um dia se reencontrariam. Mesmo que fosse numas férias e ele não ficasse ao seu lado o resto da sua vida, né, da sua encarnação, mas você tinha a certeza do reencontro. Isso não te fazia querer suicidar-se. Isso não te fazia uma dor desesperada. Então, por que, se nós temos a certeza do reencontro, por que nos desesperarmos? Por que pensarmos em ideias que só vão nos afastar ainda mais do ser amado? Afinal de contas, a cada um de acordo com suas obras. Assim como nós vivemos, nós partiremos. A vida continua. Ela não vai modificar só porque você foi para a pátria espiritual ou está, entre aspas, na pátria material. Não é verdade? Então, se a vida continua, por que o desespero? Por que a angústia? Sentir saudade, sim. Mas a saudade, ela é doce. O que é amargo é a angústia, é a amargura, não é verdade? Então, nós temos que repensar nisso. Temos que repensar que todos nós somos criaturas de um mesmo Criador. E se Ele não nos vê como a sua posse, por que nós queremos possuir aqueles seres que estão ao nosso lado para nos fazer evoluir e que amamos? O que nos faz sentir no direito de nos apossar dos seres que amamos? Jesus, né, no alto da cruz, né, no ato, né, da cruz, ele vira para Maria e fala: mulher, eis aí teu filho. E vira para o seu discípulo querido, João: eis aí tua mãe.
Jesus nos mostrou no momento alto da sua renúncia a nosso favor, que somos todos filhos de um mesmo Pai, que somos todos uma única família, a família universal. E se todos somos de uma única família, todos somos pais, mães, irmãos. Somos uma família só. Somos todos filhos de um Pai só, que é Deus. O resto nos é emprestado. O resto está conosco para nos auxiliar no crescimento, na evolução. Como está no túmulo de Kardec. Morrer, nascer, morrer de novo, não, renascer e morrer de novo, né? Tal é a lei para evoluirmos. Já passamos por isso outras vezes e continuaremos a passar por isso, entre outras vezes, não é verdade? E o mais importante, nós temos que nos educar. Educar os nossos sentimentos para dizer e para saber que somos companheiros de jornadas. Teremos muitos amores, muitos filhos, pais, mães, avós, porque somos todos companheiros. Então, quando algum ser, uma criatura em que amamos verdadeiramente, regressa para a pátria espiritual, nós devemos nos sentir e dizer a essa criatura: amo tanto você, eu te quero tão bem, que eu desejo do fundo do meu coração que você prossiga a sua caminhada feliz. Nós temos que ajustar os laços do amor sem apegar, sem aprisionar. Nós devemos libertar. Nós estamos aqui para apertar os laços e desatarmos os nós. Não o contrário, não para apertar nós e desatar laços. Porque muitas vezes nós ficamos até aborrecidos, chateados com quem partiu. Não é verdade? O que acontece? A pessoa se vai e a gente fica com raiva dela, né? E o nosso egoísmo é tão grande que a gente só pensa no nosso sofrimento. Eu estou sofrendo tanto a sua ausência. Eu preferia que você estivesse preso aqui ao meu lado, né? E não é bem por aí. O Cosme Lobato está perguntando: boa noite, boa noite. O que significa a harmonia é tão científica como a presença de luz e de som no universo? Então, vamos lá. Todos nós estamos interligados. Quando eu digo todos nós, é tudo. Nós estamos interligados com o universo inteiro. E como estamos interligados vibracionalmente com todo o universo, tudo o que nós sentimos, tudo o que nós emanamos, ela vai de encontro a todas as emanações e sentimentos que estão em acordo, que estão na mesma sintonia, certo? Como, por exemplo, uma estação de rádio. Se nós ligarmos em uma frequência, por exemplo, vou colocar a frequência daqui de Valença. Se nós ligamos na 102,5,
todos os outros que estão sintonizados nesta mesma frequência, tudo o que estiver sintonizado nesta mesma frequência de 102,5 vai estar unido, porque estaremos todos ouvindo a mesma programação no mesmo horário, porque sintonizamos naquele mesmo horário, naquele mesmo momento. E isso é explicado, inclusive, pela física quântica. Essa nossa sinergia através... né, assim, cada um usa um termo, mas através, vamos colocar, dessa sintonia, através desses eflúvios, né, aí são vários as terminologias que são usadas. Tanto que, por exemplo, quando nós encostamos, nós nunca encostamos verdadeiramente um dedo no outro, ou em qualquer objeto que seja. Sempre nesse meiozinho que nós não enxergamos, tem toda uma vibração. Então, até por mais que a gente aperte essa vibração que está, né, nesse meiozinho, é a vibração que rege todo o universo, explicado pela física quântica. Eu espero que eu tenha te respondido, né? E isso vale, foi até bom essa pergunta, porque isso vale também para a nossa ligação com os nossos amados, em que nós, com estes olhos da carne, não conseguimos enxergá-los, mas que eles não deixaram de viver. Não é verdade? Nós só não os enxergamos. É como, por exemplo, o nosso querido amigo Olavo explicou para nós sobre essa questão da pátria espiritual. Ele explicou, ele deu um exemplo muito legal. Seria como, por exemplo, a hélice dos aviões, né? O que acontece? Na verdade, assim, os átomos, eles estão em outras velocidades, estão em velocidades diferentes do nosso. Então, por exemplo, a hélice do avião está desligada, a gente enxerga a hélice lá parada. Quando você liga a turbina, quando a turbina está ligada e a hélice entra em rotação, entra em movimento, a velocidade dela é tão alta, tão forte, que você não vê, você não enxerga mais aquela hélice. Mas ela não deixou de estar ali. Só o que aconteceu é que os seus olhos não conseguem enxergá-la. A vibração é a mesma coisa, nós não a enxergamos, mas ela não deixa de estar ali. Entendeu? Então, voltando. Quando a gente resolve libertar, quando a gente resolve ter este amor, que é o amor que Cristo nos ensinou, que é o amor desapegado, a gente percebe que aquele ser amado vive em nós. Que nós sentimos a presença, mesmo na ausência. Esse é o amor desapegado. Por que eu sinto a sua presença na ausência? Porque você vive dentro de mim, além de continuar vivo. Ainda assim, você está vivo dentro de mim. Não é verdade? E o mais importante é que quando nós não possuímos algo, nós já não o perdemos. E, além de tudo, a morte não existe. Quer dizer, até existe. O que morre? O corpo. Mas aquilo que há mais de 1000 anos, né, nós fomos acostumados a crer que era verdadeiro, que era assim, morreu, acabou, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório esperar para saber se vai para o céu ou para o inferno.
Então, quer dizer, aquela separação morreu, acabou, né? Do tipo, não haverá mais nada. Essas ideias que nos foram passadas por mais de 1000 anos, ainda hoje existem pensamentos assim, né? Essa ideia, o Espiritismo veio para acabar com essa ideia, né? Como diz a nossa amiga Mônica, o Espiritismo veio para matar a morte, né? Só o que morre é o corpo, é a matéria, e ainda assim, as nossas moléculas, elas transformarão-se em outro corpo, não é verdade? Então, ainda na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, ainda assim, há uma continuação, né? Uma continuidade daquilo em que você foi, ainda mesmo como matéria, né? E na questão 153 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta em que sentido se deve entender a vida eterna, os Espíritos nos diz que a vida do Espírito é que é eterna. Porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, por que sofremos quando, né, os que amamos retornaram para a sua vida eterna? Porque o que nós sofremos? O que nos causa essa dor, esse sofrimento? O que causa essa dor, esse sofrimento, é só a ausência do convívio. Agora, imaginem vocês uma pessoa, né, que mudou-se, né, como eu tinha dado aquele exemplo de mudar-se para o exterior, vamos dizer que mudou-se para o exterior, e você, inconformado com essa mudança, né, desse ser querido, você liga o tempo todo. Você liga de manhã, à tarde e à noite. Você está o tempo todo, alô, eu preciso falar com você. Oi, eu estou sentindo sua falta. Oi, me atende. Gente, imagina o incômodo que não é para essa pessoa, porque você não deixa que essa pessoa estude, trabalhe, coma, durma, né? Até porque os horários são diferentes. Então, imagina o incômodo que não é a gente ficar fazendo isso. Então, o que acontece? Quando a gente perturba demais os nossos queridos entes, ou amigos, ou seja lá, ou animais, que seja, que partiram, quando a gente fica nesse desespero, eu preciso, né? Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, mas eu quero, eu vou no centro espírita e nunca recebi uma comunicação, ou então, mas eu preciso revê-lo, eu preciso reencontrá-lo. Imagina, gente, é a mesma coisa, a gente não precisa nem desencarnar. Imagina, a pessoa está lá, acabou de mudar, tá desfazendo as malas e você está querendo ligar, aí a pessoa, né, ignora a sua ligação e você fica chateada porque, meu Deus, ele não me atende. Gente, a pessoa precisa estar se adaptando, ela precisa estar se arrumando, não é verdade? Isso acontece aqui, né? Então, vocês acham que o que acontece? A gente está voltando, né, para nossa vida verdadeira. E se a gente está voltando, o que acontece? A gente precisa de um tempo para se adaptar. Dependendo de como foi esse desenlace, se ele foi mais abrupto, mais brusco, a pessoa não necessariamente, né, ele vai se revoltar, mas ele tinha muito fluido vital ainda no organismo, e ele leva aquele susto, aquele baque. Então, ele precisa fazer os tratamentos, ele precisa se recuperar, não é verdade? Ele precisa desse tempo de recuperação. Mesmo aqueles que às vezes partiram
através de uma doença e que ficaram um tempo aqui, assim, fazendo esse desenlace mais devagar, né? E tem essa doença, o que acontece? Mesmo ele precisa, né, estar um período no hospital, precisa de uma recuperação, precisa se adaptar, precisa se reencontrar com os ancestrais que o precederam, assim como com aqueles afetos que lá ficaram e sequer reencarnaram dessa vez. Então ele tem que se reencontrar com as pessoas que ele ama. Ele precisa, né, de tranquilidade. É como a gente entrar o tempo todo no quarto do nosso filho que está dormindo, para ter certeza se ele está dormindo, e sacudir ele e acordar. Ele precisa de tranquilidade para dormir. Ele precisa ter o tempo dele para dormir. Não é certo você, de 5 em 5 minutos, sacudir ele para ver se ele está dormindo mesmo. Ele vai acordar super agitado. Isso vai fazer super mal para ele, não é verdade? Aqui a Moniquinha falando. Como disse Divaldo Franco à sua mãe, a morte deve ser encarada como uma viagem. Ante a partida do ente querido, deveria-se pensar que irão ali e já voltarão. Exatamente, Mônica, exatamente. Na verdade, às vezes eles vão e nós que os encontraremos. Mas exatamente, é uma viagem. E o que são, sei lá, 20, 30, quiçá 80 anos aqui em comparação com a imortalidade, com a eternidade? São minutos. É 1 minuto em toda a eternidade. É aquele minutinho em que o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus avós, os seus tios, primos, é aquele minutinho que ele foi na padaria e voltou, né? Na eternidade é isso que significa. Só esse minutinho, não é verdade? Então, gente, nós vemos também casos de pessoas em que perdem, por exemplo, seus filhos e dizem que perderam a fé. Isso é muito triste, muito triste. Começa por a nossa fé, ela só existe quando eu acho que está tudo bem comigo. Já é por aí. Que fé é essa, né? Que a gente só tem enquanto as coisas estão funcionando do jeito que eu quero que funcione. Que amor é esse em que eu só te amo enquanto você está fazendo as coisas que eu quero que você faça? Né? Então, eu só te amo se, eu só tenho fé se. Então, já começa a tristeza por aí. E tem pessoas, né, que chegam para a gente, né, e dizem isso, e que dizem ainda, né, mas vem assim, né, mas a gente vai se reencontrar mesmo? Será que eu vou reencontrar, né, o meu filho, né, tipo, eu perdi a fé, mas eu preciso, né, de que você me dê uma muleta para eu aguentar essa dor, e não estou dizendo aqui que essa dor não é forte, não é pungente, não é isso. Só estou falando da questão de, eu perdi a fé, mas será que eu vou reencontrar mesmo? Eu nem sei se eu vou reencontrar mesmo, e fica naquele desespero, né? E aí as pessoas, né, às vezes perguntam, mas será que vamos nos reencontrar? Será que isso é verdade, né? E aí eu agora que faço uma pergunta. Será que é possível a gente se separar de quem a gente ama? A gente consegue se separar
do nosso amor, mesmo que a gente não veja, aquele nosso filho querido que foi para o exterior, a gente se separou dele, a gente se separou da lembrança dele, a gente se separou do amor que a gente tinha por ele. A gente matou esse filho só porque ele foi? Só porque ele mudou-se? O ente querido que partiu, por mais que a pessoa não acredite que o reencontrará, porque é certo, é verdadeiro e aprovado que nós nos reencontraremos, que a vida continua, que nós não somos seres finitos. Mas se ainda assim a pessoa não acreditar, será que o ente que partiu não vive em você? Mantenha ele vivo em você. E eles são tão vivos em nós que às vezes a gente se pega e fala assim, nossa, fiz igualzinho meu pai agora. Caramba, eu ri igualzinho meu irmão. Eu me pego assim. E não só com os que partiram, né? Com os que estão também. Às vezes acontece alguma coisa, eu faço, caramba, fiz igualzinho minha mãe. Gente, eles estão dentro de nós, acima de tudo. Então, ainda aquela pessoa que, por mais que você tente, que você fale, ela ainda assim não acredite, mostre para ela que as pessoas que amamos, elas vivem dentro de nós. Elas não se foram. Elas não se foram dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos modos de agir. E se essa força que nos liga, se essa simbiose que a gente faz é tão profunda entre nós, seres tão imperfeitos, como Deus, que é onipresente, onisciente, que é o amor acima de tudo, que é justiça, que é a inteligência suprema, iria permitir que nós nos separássemos, que nós sofrêssemos tamanha dor de não poder mais reencontrar com quem a gente verdadeiramente ama. Ao contrário, se estamos aqui para aprender a amar até os nossos inimigos. Você acha que Deus iria permitir que os nossos afetos morressem? Verdadeiramente tivessem fim? É isso aí, Vânia. Eles estão vivos. E essa é a verdade. Eles estão vivos de qualquer maneira. Vivos em nós, continuam vivos na verdadeira pátria espiritual. Eles continuam lá estudando, trabalhando, evoluindo. Então, não adianta nem se alguém te perguntar assim, mas então ele vai estar igual, né, como ele partiu? Não, é lógico que não, porque ele não estacionou. Chico Xavier, ele escreveu mais de 100 cartas, né, consoladoras, e foram publicadas, tem vários livros, muitos livros sobre essas cartas, e muitos relatos, né? Um deles, por exemplo, é de um rapaz que, se não me engano, tinha 17, 18 anos. Ele estava cursando a medicina, começou a cursar a medicina e desencarnou. Os pais estavam extremamente revoltados com Deus, pensando em suicídio. E ele escreve mais de uma carta. E em algumas dessas cartas,
ele diz que ele terminou o curso de medicina na pátria espiritual. Joana de Ângeles, antes, né, de escrever, né, junto com o Divaldo, aquela série psicológica, ela ficou 50 anos na pátria espiritual estudando psicologia. 50 anos estudando psicologia. Então, a vida tá, assim, segue o seu curso normalmente. A Silvia, penso que em algumas situações esse apego está justamente na sensação de não termos feito o que gostaríamos, dizer que ama e abraçar mais. Exatamente, Silvia. Exatamente. Aí eu digo para você, qual é o melhor consolo para quem está enlutado? Qual, assim, o consolo, mas o consolo nosso, não alguém te consolar, certo? Mas qual é o melhor consolo para quem está enlutado? É que nós vivamos com os nossos entes queridos, com os nossos amados, que nós vivamos todos os dias como se fosse o último dia. Então, para que a gente não fique, né, com esse sentimento de, poxa vida, eu não demonstrei todo o amor que eu tinha por ele, eu parei de falar com fulano e acabou que não teve tempo de voltarmos, né? Porque ele desencarnou antes. Então, o melhor consolo é justamente esse. É vivermos todos os dias como se fosse o último. Porque ele pode não ser o nosso último, mas pode ser o do outro. Então, vamos amar verdadeiramente. Vamos demonstrar esse carinho, esse afeto, esse amor. Vamos parar de ser egocentristas. Vamos parar de querer que tudo gire de acordo com o nosso gostar, com o nosso querer, com o nosso umbigo. Para que a gente não tenha esse remorso depois. Eu vi um caso de um pai que ele perdeu a sua filha com 20 e poucos anos. A sua filha era celíaca, mas uma doença comum, demorou para a época, hoje em dia é mais comum, mas para a época essa doença ela não era tão comum assim, mas demorou para descobrir, mas eles conviviam com essa doença, que é uma doença muito comum, muito normal, muita gente hoje, né, a gente sabe que tem, que é essa dificuldade com glútens, né, e tal. E ela engravidou, melhorou a doença até durante a gravidez, mas quando a filhinha dela estava, acho que com 2 anos, se não me engano, ela passou mal por conta da doença e veio a óbito. Só que o pai e ela não estavam conversando. E não estavam conversando por uma briguinha boba. E sabe aquelas briguinhas bobas que a gente às vezes tem também com os nossos cônjuges, e que a gente vira e diz, eu vou ficar uma semana sem falar com ele, vou deixar de castigo uma semana. Era uma briguinha boba. Só que ela, nessa briguinha boba, ela desencarnou. E ele não teve como voltar, né? Não teve como fazer as pazes, que é o que a gente geralmente faz. Então, por isso é importante a gente viver plenamente todos os dias, evitar guardar mágoas, rancores, ódio, então nem se fala.
porque pode acontecer da gente não ter tempo de cumprir com, de repente, uma promessa que, não, a gente brigou até hoje, mas a partir de amanhã vamos melhorar. E a gente pode não ter o amanhã, não é verdade? Ou, eu tô com raiva do fulano, vou ficar sem falar com ele, e amanhã eu volto. Quantas cartas, né, a gente não vê quando alguém parte de forma súbita, né, como foi o caso dessa menina, como foi aquele caso da queda do avião, que o marido da aeromoça até escreveu uma carta linda, né, falando, se eu soubesse que seria a última vez que nos veríamos, eu teria te prendido em meus braços, teria te abraçado e te beijado longamente, teria dito que te amo, teria mostrado o quanto você é importante para mim. Então, para que não aconteça isso conosco, apesar de, no caso desse, eles conseguiram se reencontrar, né, num centro, e ele conseguiu pedir o perdão que ele queria, mas para que isso não aconteça, para que a gente não carregue essa dor, essa mágoa, essa angústia, vamos abraçar, né? Mais, beijar mais. Não é falar que te amo, vamos demonstrar. Não é verdade? Como diz aquela música Trem-Bala, né? Abraça seus pais enquanto estão aqui, não é isso? Porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Né? Sorri, abraça seus pais. Então, vamos fazer isso com nossos filhos, com os nossos pais, porque a gente realmente é só passageiro, prestes a partir. Não é verdade? Gente, e aí, uma coisa também muito importante, né? Então, às vezes, quando a gente fala desse reencontro, e às vezes a pessoa fica meio desesperada, a gente tem que ver que a ligação é de lá para cá, não daqui para lá. E a gente tem que ver também que é muito difícil, a gente vê, né, nos livros de Andréa Luiz, e outros livros também, a dificuldade, às vezes, de o espírito, ele até quer se comunicar, só que não tem médium que seja passível de receber aquela comunicação. Ou, às vezes, tem alguns médiums que até conseguiriam receber a comunicação, mas ele ia receber a comunicação de forma truncada. E aí o espírito deixa de tentar se comunicar para que a mensagem que ele quer passar, ela não seja passada de forma errada, equivocada. O que pode causar mais dor, né, nas pessoas. O que pode causar um desespero, às vezes, por conta de o médium não estar tão preparado. Então, além de toda essa procura que é grande, essa necessidade de conseguir, porque a nossa glândula pineal é muito mal desenvolvida, e é ela, né, de acordo com o André Luiz, que nos ajuda nessas questões mediúnicas. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não tem, assim, essa comunicação mais, digamos, material por conta disso, essa comunicação igual... Não temos muitos Chicos Xavieres por aí, muitas Ivones, né? Então, não é uma coisa tão fácil. Porém, nós nos comunicamos com eles através dos sonhos. Nós já nos revemos antes de nós mesmos desencarnarmos, através dos nossos sonhos. E como que eu vou saber se quando eu sonhei foi verdadeiro ou foi só uma criação, né, do meu pensamento? É muito simples.
Quando a gente acorda com aquela sensação vívida de que, nossa, parecia que eu estava mesmo com fulano, às vezes a gente nem lembra o que a gente conversou, mas a gente tem aquela sensação de que, nossa, aquilo foi tão real para mim. Você pode ter certeza que foi real, em que a gente se encontrou. Porque assim como nós temos saudades deles, eles têm de nós. E não é um egoísmo muito grande nosso a gente pensar na nossa dor, porque um afeto se foi, enquanto ele que se foi, ele está com a saudade. Se foi um filho seu, ele vai sentir falta do pai, da mãe, dos irmãos, às vezes dos avós que ainda não o precederam também. Se foi um marido, ele pode sentir falta de você, dos filhinhos que ele deixou, dos pais que ele deixou aqui, dos amigos. Então não é um tanto egoísta a gente pensar só no nosso sofrimento. Vamos sentir prazer em saber que ele está bem. Vamos levar essas vibrações de eu estou feliz porque você está bem. Ao invés de amargurá-lo, né? Ao invés de fazê-lo se sentir deprimido com a nossa dor. Eu recebi uma vez, é porque ficou lá, mas eu chorei muito até quando eu li, eu recebi uma vez uma psicografia na mesa mediúnica de uma criança, parecia uma criança bem novinha. E essa era uma menina. E ela dizia, pedia para a mãezinha dela, ela falava assim, deixa eu ver se eu me lembro. Mamãe, você é a minha luz, é a minha estrela, alguma coisa assim. Mas eu não gosto de ver você chorando tanto assim. Eu não gosto de ver a sua luz apagada. Ela dizia que a mãe estava brigando com o pai, porque a mãe acreditava que o pai não sentia falta da filha. E a filha, olha só, né? A filha teve de vir e ainda falar com ela, falar, olha, mamãe, não briga mais com meu pai, porque ele chora a minha falta sim, ele me ama sim. Só que o meu pai só chora quando a senhora não está olhando, porque ele não quer aumentar a sua dor. Olha só. Como as nossas vibrações, os nossos pensamentos chegam até os nossos entes queridos. Se são pensamentos de amor, de alegria por você estar bem, de alegria por você estar liberto, isso vai ajudá-lo. Qualquer que tenha sido o desencarne dele, mesmo que por suicídio. Porque as nossas orações sinceras, o nosso carinho sincero para os suicidas chegam como gotas d'água no deserto, para um viajor que está no deserto. Então, olha como é importante nós mantermos a nossa centralidade para ajudar. As lágrimas chegam a eles como luzes, mas as lágrimas de saudade, não as de desespero. Boa noite, Rômulo. Tudo jóia? E continuando, vamos terminando também, porque senão vai ficar muito longo. Se tiver mais alguma pergunta, gente, alguma colocação, pode fazer. Lembrando, então, a gente se reencontra nos sonhos, e por isso também é importante o nosso equilíbrio, porque se nós estivermos em desequilíbrio, nós não conseguiremos nos encontrar no sono, né, durante os sonhos, porque nós vamos criar esse mesmo bloqueio energético que faz essa ligação universal que nós temos. E esse mesmo bloqueio vai ser criado. Porque, às vezes, aquele ente querido, ele precisa desse tempo de paz, como eu falei. A gente perdeu um. Ele deixou um monte de afetos aqui. Então, ele também sente saudade, ele também sente falta. Eu tinha uma professora na faculdade
E ela falou que quando o pai dela desencarnou, o pai dela depois, ela teve um contato com ele no centro, e o pai dela fez estilo Ghost, manequinha. Ele virou e falou com ela assim, nossa, como eu não podia supor como que o amor é tudo o que nós trazemos. Olha que lindo. A gente só leva o amor. Não é lindo isso? E aí, a gente tem que se equilibrar. Tem que se equilibrar para mostrar para eles que, apesar de tudo, estamos bem, que continuaremos vivendo e que um dia, na esperança do reencontro, nós estaremos muito felizes, porque, apesar da dor, a alegria do reencontro, ela é 1000 vezes maior. Aí, Kardec, na questão 934 do Livro dos Espíritos, fala sobre a dor, né? Que a perda dos entes que nos são caros constitui para nós legítima causa de dor. E aí os Espíritos nos diz que essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa, às vezes, uma prova ou expiação, e comum é a lei. Então, olha só, o que os Espíritos quiseram dizer com isso? Representam uma prova ou expiação. Para nós que ficamos, não para os que foram. Por quê? Porque quando as pessoas do nosso convívio desencarnam, essas pessoas fazem com que nós passamos por etapas de crescimentos. Elas, às vezes, desencarnam para melhorar as nossas próprias más tendências. Esse caso mesmo do pai que eu contei, né, que quando a filha desencarnou, eles não se falavam, não estavam se falando. Ele era espírita de berço, mas ele era aquele espírita do tipo, quando a dor apertava, ele ia no centro espírita pedir um passe, assistir uma palestra. E ele fala que com o desencarne da filha dele, o que aconteceu? Serviu, primeiro, para que ele deixasse de ser tão egocêntrico. Segundo, para que ele virasse um espírita efetivamente. E em muitas cartas também, né, que Chico recebe, na maioria delas, em casos em que os pais estão em muito desespero, ou que o cônjuge está, né, o noivo, a noiva, no caso, está em muito desespero, coisas assim. Os entes queridos, né, quando já estão mais equilibrados também, do lado de lá, porque eles também têm que se equilibrar, como nós temos que nos equilibrar, o que eles fazem? Eles pedem, né, esse mesmo da medicina pediu aos pais que pagassem materiais escolares para as crianças que não tinham condição de estudar. O noivo pediu à noiva, por exemplo, para que ela doasse alimentos para as crianças carentes. E tem várias cartas assim, que pedem exatamente isso, para você fazer a caridade. Porque o trabalho no bem, ele faz com que você saia do papel de vítima e comece a angariar luzes para você e para os que você ama. Tanto os desencarnados como os encarnados. A Mônica está falando aqui, lembremos que para o equilíbrio do nosso ente querido, quando do seu desencarne, é vital a nossa oração e equilíbrio. Vibremos amor, certos de que seremos reunidos no futuro, com certeza. Isso é uma certeza absoluta. Então, gente, vamos começar a viver o amor desapegado. E o que o amor desapegado nos faz?
Ele nos faz amar ao próximo. Às vezes a gente perde um filhinho querido, muito em terra em idade, porque a gente só sabia amar aquele ser. E a gente não amava mais nada nem ninguém, se não fosse ele. E aí, às vezes, a renúncia daquele espírito por amor a nós faz com que ele desencarne muito mais cedo, para que nós aprendamos a distribuir o amor para com os outros. Vamos ressignificar o tempo que nós tivemos ao lado daquele que partiu. E como que a gente vai ressignificar? Vamos mudar a dor do luto pela saudade. Não tem problema. Vamos mudar a dor do luto pela gratidão. Vamos ser gratos pelo tempo que pudemos passar junto daquele ser que nós tanto amamos. Vamos ser gratos o suficiente para falar para aquele nosso amor que nós fomos tão felizes ao lado daquela pessoa que por isso mesmo nós vamos começar a fazer alguma coisa para valorizar a sua memória. Vamos produzir o bem, vamos dividir, vamos compartilhar, vamos amar. No Livro dos Espíritos, 936, o Kardec pergunta como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam. Os espíritos que a causam no sentido de eu sofri a sua perda, então você que está causando essa dor em mim, porque eu estou sofrendo a sua perda. E os espíritos dizem que o espírito ele é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva, esse espírito que está lá tentando progredir, tentando evoluir, ele percebe em nós a falta de fé no futuro, a falta de confiança em Deus. Porque se não cai sequer uma folha sem o consentimento de Deus, ninguém parte antes da hora ou sem Deus e Jesus, nosso governador, ter certeza de que isto era o melhor para ele. Então, essa falta de confiança em Deus, nisso faz com que os espíritos que lá estão pensem que, por conseguinte, um obstáculo a um adiantamento de nós que choramos, e aí isso pode causar, talvez, um atraso ao nosso reencontro com eles. Então, gente, vamos sentir o luto, vamos viver o luto sim, até porque eu assisti, por exemplo, aquele TEDx, e uma psicóloga até comentando que uma mãe que havia perdido um bebê com 2 meses, na mesma semana, ela já voltou a trabalhar, tocou a vida para frente. 10 anos depois, ela acordou na madrugada, desesperada, sentindo um aperto no peito, achou que estava infartando. Correu para o hospital. No hospital, fisicamente, ela não tinha nada. O médico que a atendeu encaminhou a psicóloga porque falou que aquilo era uma síndrome do pânico, alguma coisa assim. E ela virou para essa psicóloga, né, do TEDx, e falou, 10 anos depois, ela já estava casada com outro homem, ela não tinha filhos. Ela falou, 10 anos depois, o luto bateu em minha porta e eu tive que abrir. Então, não é porque nós somos espíritas que nós não choramos, que nós não sentimos saudades.
Não, não. Isso, a gente nem é certo a gente prender esses sentimentos. Deixa a dor vir, porque a dor virá, e aí a gente vai chorar, e a lágrima vai adocicar, vai adocicar, vai adocicar, até que vai virar doce. E a saudade é doce, né? Como a gente já falou aqui. Então, deixa a dor vir, deixa a lágrima cair. Não é errado, você não prejudica os seus entes queridos se você chorar a dor da saudade, de jeito nenhum. Como eu falei, como o Chico falou em Pinga Fogo, né? As lágrimas de saudade chegam como luzes aos nossos queridos, aos nossos entes amados. A revolta é que não chegam. E aí, gente boa, não se envergonhem também de sair do luto com alegria. Cada um tem o seu tempo. Cada um, como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, não se envergonhe de sair do luto com alegria. Não se envergonhe de apreciar a sua vida como ela é. De viver a sua vida plenamente. Porque vivê-la plenamente não é trair a memória de quem partiu, mas é um auxílio para quem o ama. A gente tem que lembrar que o luto e o amor são duas faces da mesma moeda, porque a gente só sente saudade do que nos é caro. E é por isso que quem ama de verdade vai sofrer o luto. E é por isso que quem ama de verdade vai ter prazer em saber que o outro está liberto. E, para a gente finalizar, só quem tem a consciência da morte é que é capaz de viver em profundidade e aproveitar a vida a todo momento. Por isso que eu falei lá atrás, com a Silvia, né, quando a Silvia colocou que a melhor forma de se consolar durante o luto é ter vivido plenamente o amor ao lado de quem te é tão caro. Porque só assim, só a gente tendo a plena certeza de que a gente fez tudo que estava dentro das nossas possibilidades, sem nos ferirmos, sem nos agredirmos, para viver intensamente com essa pessoa que a gente amava, que a gente vai ter a plena certeza de que a gente está sofrendo, sim, a saudade, mas de que a gente amou da melhor forma que a gente sabia amar. A Maria Luciana da Silva. Confesso que estou enlutada há 8 anos pela minha mãe, mas transformei o choro, a dor pela saudade das boas lembranças e pelo esforço para me tornar uma pessoa melhor, evoluir, e assim sei que ela vai estar em paz. Com certeza, Maria Luciana, com certeza. Só de ela ver que você se modificou, que você está usando a memória dela da forma mais correta, como que você está usando? Através da sua evolução, através do amor desapegado. Isso, por si só, já está deixando-a muito feliz. Mas só de ela ver a sua evolução, isso a torna muito mais feliz ainda. Porque nós sempre queremos ver bem quem nós amamos, né? Tanto que Kardec, né, fala que não seria justo, né? Ele diz que a morte é como se fosse uma cela, né? E se somos 2 amigos numa cela, só porque um amigo saiu antes de nós, né, dessa prisão, não seria justo nós pedirmos que ele continuasse lá, preso conosco. Então, imagine, se estamos nós e os nossos pais presos, né, nessa cela, nessa prisão, por que nós vamos sofrer porque ele ganhou a liberdade antes de nós? Não é verdade? Um filho, né? A gente vai sofrer porque nosso filho
se viu livre enquanto nós ainda estamos presos. Maria Luciana, você está fazendo certíssimo. Gente, muito boa noite. Eu agradeço de coração a participação de vocês. Peço novamente desculpas pela programação de hoje ter sido contrária, né, ao planejado, porém, fugiu mesmo do nosso controle. Agora eu vou pegar um papelzinho, eu vou ler para eu não falar errado, um trechinho de Jesus para a gente terminar com o que Jesus nos falou. Vinde a mim, vós que encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico. Eu sou a luz do mundo. Quem comigo anda, não andará em trevas. Encontrará a luz da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Então, que sigamos firmes com Jesus, seguindo o seu evangelho. E quando aquela dor pungente nos apertar, não nos esqueçamos de pedir aos nossos guias espirituais, a Jesus e a Maria, que teve que doar, né, aquele ser supremo que era Jesus, aquele espírito de luz, aquele espírito crístico, para nós que não o compreendemos na época. Roguemos a ela, sempre ampara os nossos corações. Fiquem todos com Deus, paz e luz. Beijo no coração. Tchau.